eu sempre gosto de trazer o espaço se modificando. Então vamos observar novamente uma série de imagens mostrando o espaço se modificando. Aqui o espaço ainda é natural. Agora já temos o espaço geográfico e conforme o tempo vai passando, ele vai se modificando. E quais são os principais elementos pelos quais o espaço geográfico ele se transforma? Temos três elementos: é o trabalho, as técnicas e as tecnologias, sem os quais o espaço geográfico ele não se transforma. Então nós vamos ver agora cada um desses elementos responsáveis pela transformação do espaço geográfico. O trabalho é todo esforço humano, seja físico ou apenas intelectual, para produzir os bens e serviços que nós precisamos. Então, o trabalho é uma atividade essencialmente humana, pois para que aconteça é necessário planejar as ações antes de realizá-las. Tudo que nós vemos à nossa volta, todos os utensílios domésticos que estão aqui à nossa volta, o espaço geográfico, as praças, os prédios, eles são produzidos pelo esforço humano, pelo trabalho humano, que é esse esforço para produzir o espaço geográfico, dando à sociedade, atendendo às necessidades da sociedade. E também outros dois elementos importantíssimos são as técnicas e as tecnologias, que não são a mesma coisa. O que são as técnicas? As técnicas incluem o como fazer alguma coisa. São os métodos e instrumentos para a realização das diferentes tarefas. São um conjunto de habilidades e conhecimentos para fazer alguma coisa. Por mais simples que seja, como fazer um bolo, tocar violão, precisamos ter conhecimentos e habilidades para realizar essas atividades, essas tarefas. Para fazer um bolo, precisa do conhecimento das etapas, dos métodos e dos instrumentos que eu vou precisar para fazer um bolo. Os ingredientes, a hora, como misturar, a quantidade, a temperatura do forno. Então, quando, por exemplo, a minha máquina de lavar quebrou, a gente pensa logo na figura do técnico. A pessoa que tem o conhecimento, a habilidade, sabe como fazer, como consertar aquela máquina de lavar. Então, a técnica é basicamente isso: conhecimentos e habilidades, métodos e instrumentos para realizar as tarefas. A tecnologia, por sua vez, é a aplicação dos conhecimentos científicos, das mais variadas ciências, da química, da física, da matemática, da geografia, no desenvolvimento de máquinas, ferramentas e outros instrumentos. Para quê? Para aperfeiçoar as técnicas e diminuir o esforço físico e o tempo na realização das tarefas. Então, a diferença é basicamente essa, apesar de ambas estarem ligadas. As técnicas é como fazer aquela tarefa. E as ferramentas, máquinas, instrumentos para auxiliar no como fazer aquela tarefa é o que a gente chama de tecnologia. Existem as tecnologias mais avançadas e existem as tecnologias mais rudimentares, que são mais simples. Então, como eu disse, técnicas são habilidades e conhecimentos, ou seja, é o como fazer algo para a produção de bens ou para a realização das mais variadas atividades. Ao tocarmos um violão, prepararmos um bolo ou plantarmos trigo, estamos desenvolvendo uma habilidade, uma técnica. Então, nem todo mundo tem as técnicas para fazer tudo. Muitas vezes, quando tentamos fazer algo o qual não temos a técnica, não dá certo. Eu não sei arrumar uma máquina de lavar. Se eu tentar, eu vou piorar ainda mais. E a técnica ela vai sendo aprimorada com o passar dos anos, do tempo.
Desde o homem primitivo até hoje, as técnicas foram sendo aprimoradas, foram sendo melhoradas. O homem tem uma capacidade muito grande de pensar, de raciocinar, de refletir, de aprender com os erros. Não só as técnicas, mas também as tecnologias foram sendo aprimoradas. Então vamos pensar num exemplo simples aqui. Nós temos uma necessidade humana, cortar uma madeira para fazer uma ponte, para fazer uma cabana ou produzir lenha. Então nós temos uma necessidade humana. E para essa necessidade humana ser atendida, primeiramente precisa do trabalho, que é o esforço para cortar essa madeira. Como eu vou fazer o corte da madeira, o método junto com os instrumentos, se eu vou chutar, se eu vou imprimir força ali, o quanto de força, o como fazer o corte da madeira é o que a gente chama de técnica. E os instrumentos utilizados nessa tarefa é o que chamamos de tecnologia. Então, a primeira tecnologia para o corte da madeira é a pedra polida, que é o homem foi friccionando, raspando uma pedra ali para criar uma lâmina para facilitar. É lógico que demorava muito tempo para fazer atividade simples. Posteriormente veio a tecnologia melhor, que é o machado, e atualmente tem a motosserra. Mas até mesmo para cortar uma árvore com a motosserra, que é uma tecnologia mais moderna, precisa de uma técnica, precisa de um método, uma forma de colocar a motosserra em contato com a árvore, o grau de força que vai sendo imprimido ali. Então, quando os povos primitivos são os primeiros, começaram a transformar pedras em lâminas para cortar madeira e caçar animais, eles já estavam realizando avanços tecnológicos. E avanços tecnológicos importantíssimos, que vão revolucionar a história da humanidade. Então, inventar, desenvolver ali o fogo, dominar o fogo, criar uma pedra com lâmina, isso já são tecnologias que vão revolucionar a humanidade. Plantar um determinado vegetal. Então, quando pensamos em tecnologia, sempre vem à cabeça as modernas tecnologias, principalmente da comunicação e da informação, celular, computador. Mas não. Tecnologia é todo instrumento para realizar uma determinada tarefa. E as tecnologias elas estão sempre se transformando, sempre em evolução. Então, por exemplo, foi a partir da pedra polida que depois veio o machado, e depois do machado foi pensada a motosserra.